Então, esse cenário, Melanie, que a gente está vivendo hoje da pandemia, né? E foi em meio a esse cenário caótico que a gente está vivendo que a Anvisa realmente fez uma aprovação aí em condições especiais de Sputnik e Covaxin, que são vacinas aí da Rússia e da Índia, especificamente, respectivamente. Eu queria comentar esse tema porque muita gente ficou em dúvida com relação à segurança dessas vacinas. Afinal, logo de cara, quando a gente assiste a coletiva da Anvisa e vê as reportagens sobre o assunto, ela deixa bem claro o seguinte: nós não atestamos a garantia da qualidade, da eficácia e da segurança dessas vacinas, mas nós aprovamos elas em condições especiais. E aí, ao longo da live aqui, a gente tenta explicar para o pessoal o que é isso, tá? É, a primeira coisa que a gente separou algumas perguntas do público aqui, e uma delas é: em que condições que ocorre essa aprovação, né? Como que a Anvisa fez esse processo? Ele foi técnico do jeito que foram os outros? Então, foi, né? Eu posso falar que eu assisti às 9 horas de reunião daquela sexta-feira e ela começou justamente com os pareceres e análises das comissões técnicas, né? A primeira foi aquela liderada pelo Gustavo Mendes, que tem muito a ver com a análise dos dados em si da vacina, né? Do que nós sabemos sobre segurança, sobre os ensaios clínicos, toda a parte mais farmacológica, biológica, por assim dizer, do imunizante. Depois dele veio toda aquela parte técnica que vai observar controle de qualidade, inspeção nas plantas que vão produzir as vacinas, toda essa parte mais voltada à produção, ao processo de produção e certificação da qualidade desta produção. Então, essas duas comissões técnicas fizeram suas apresentações, elas levaram mais de uma hora, inclusive foram muito bem respaldadas, né, com bastante conteúdo. Tá salvo no link da live ali da Anvisa no canal do YouTube deles, para quem quiser se aventurar em 9 horas aí de reunião. Mas, enfim, né, teve sim uma análise técnica e depois das recomendações que cada um dessas comissões, desses comitês, né, emitiram, a diretoria daí fez suas explanações e depois eles votaram com base nas recomendações que essas duas comissões técnicas fizeram. Então, foi uma análise técnica, com certeza, só que, claro, ela se deu num contexto muito excepcional, né? Não foi uma aprovação para uso emergencial e nem uma análise para registro definitivo. Eles deixaram muito claro isso desde o início, que não era isso que estava sendo analisado. O que estava sendo analisado era o pedido de importação de um lote específico de cada um desses imunizantes. No caso da Sputnik, um lote específico encomendado por 6 estados do Nordeste. No caso da Covaxin, um lote específico encomendado via Ministério da Saúde, né? Então, foi isso que foi analisado. Tá. Mas aí essa importação, quando fala assim, as pessoas acham que, beleza, a vacina vai ser importada, mas vai fazer o que com ela? Então quer dizer que a Anvisa não aprovou a aplicação? O que significa essa aprovação deles? O que acontece é que agora a gente tem que lembrar que existe uma lei aqui no país, que se eu não me engano é a 14124, que é Isso. uma lei que, né, se refere que com essa aprovação da importação, né, tendo essa importação aprovada, autorizada aqui para o país, os locais que receberem podem utilizar esse imunizante, né? Mas a questão é, com a autorização da Anvisa para essa importação. E aí vem toda a questão que houve nessa reunião, né, Lucas? Porque essa autorização, ela não veio tipo autorizo e tchau, boa sorte. Não. Ela veio autorizo se esse monte de condicionantes e esses vários termos de compromisso forem cumpridos e assinados pelas partes. Se tudo isso for feito, então o processo está satisfatoriamente seguro, né? É um processo controlado, é um processo que está atendendo os requisitos mínimos por parte do que a agência entende, né? Dentro do rigor necessário para isso. Então, pode fazer o uso desse lote. Ah, mas eu usei todo esse lote e eu quero mais. Então, beleza, tu pode pedir uma importação e ela vai passar por uma nova reunião da Anvisa, igual como foi esta, né? Até enquanto não tiver a aprovação do uso emergencial, porque quando o uso emergencial está aprovado, aí você não precisa passar pelas reuniões, o uso está aprovado, né? Agora, se não tem o uso, cada pedido de importação vai ter que passar pela Anvisa, sendo que ela tem autonomia para suspender a qualquer momento o uso desses imunizantes importados em qualquer intercorrência, né? Isso ficou muito claro também.
Sim. É uma coisa que me chocou bastante quando eu assisti, assim, quando a gente vê as notícias é uma coisa, quando a gente realmente assiste, a gente começa a entender que o buraco é mais embaixo, né? Então, eu acho que surgiu uma nuvem de conspirações a respeito da questão política, de ter uma pressão absurda sobre a Anvisa para ela aprovar um imunizante e tudo, mas quando a gente começa a avaliar tecnicamente a decisão, a gente começa a entender esses condicionantes, que eles dão um nível de segurança, mas não é aquela coisa, libera tudo, né, que você falou. Não é uma coisa para ficar tranquilo, como se fosse uma aprovação de registro, igual foi a Pfizer, né?